Olá, boa tarde. A Comissão Especial do Impeachment reúne-se daqui a pouco para a leitura do relatório do senador Antônio Anastasia sobre a denúncia contra a presidente Dilma Rousseff. A repórter Carla Benevides está acompanhando e traz as informações. Boa tarde, Carla. Boa tarde, André. O senador Antônio Anastasia acabou de chegar e deve apresentar daqui a pouco o relatório recomendando a continuidade ou o arquivamento do processo contra a presidente Dilma Rousseff. Nesta etapa, os senadores não podem fazer perguntas ao relator e nem debater o texto apresentado. O debate será feito amanhã, quinta-feira, numa reunião que vai contar, inclusive, com a participação do advogado-geral da União, José Eduardo Cardoso, que terá 1 hora para apresentar a manifestação da defesa sobre o relatório. A votação do texto de Anastasia está marcada para sexta-feira. A reunião será transmitida ao vivo pela TV Senado e terá apenas uma interrupção no início e no final da sessão plenária do Senado Federal. André. Obrigado, Carla. O processo que recomenda a cassação do mandato do senador Delcídio do Amaral deverá ser votado nesta quinta-feira na Comissão de Constituição e Justiça. Hoje, o parecer do relator, senador Ricardo Ferraço, pela constitucionalidade e juridicidade foi lido e discutido na CCJ. Ferraço considerou que não há reparos a fazer na decisão do Conselho de Ética. Na mesma reunião, os senadores da comissão sabatinaram Carlos Eduardo Barbosa Paes, indicado para o cargo de Defensor Público Geral Federal. Seu nome foi aprovado pela unanimidade de 20 votos. A partir de 2018, passageiros das companhias aéreas brasileiras podem ter que pagar pela bagagem despachada nos aeroportos. Essas e outras regras propostas pela Agência Nacional de Aviação Civil foram debatidas em audiência pública na Comissão de Infraestrutura. Mesmo com a crise, no ano passado, 107 milhões de brasileiros viajaram de avião. Até o momento, a franquia para bagagem nos voos domésticos é de 23 quilos por pessoa, mais um limite de 5 quilos para os volumes de mão. A ANAC propõe elevar essa tolerância para 10 quilos a partir de 2018. Mas, em compensação, quem quiser despachar bagagem terá que pagar. Não significa, portanto, que a agência queira que o passageiro passe a pagar. Significa que nós queremos que o passageiro tenha liberdade de escolha. A agência passa a dizer que a bagagem de mão tem que ser de no mínimo 10 quilos, no mínimo. Então significa, o passageiro que queira eventualmente, a partir, se essa regra for aprovada, viajar só com a bagagem de mão, essa regra aqui passa, inclusive, a protegê-lo. Para as empresas aéreas, a cobrança pela bagagem despachada permitiria a redução do preço das passagens e seria como um atrativo para empresas de baixo custo, as mais procuradas na Europa e nos Estados Unidos. A crise que a gente vive hoje, com a necessidade de redução da malha aérea por conta da queda de movimento econômico, com certeza, senador Alves, seria minimizada se regras como essa já estivessem valendo. E é importante colocar que não há registro em nenhuma destas questões de prejuízos aos consumidores, prejuízos às relações de consumo, muito pelo contrário. E tem espaço no avião, é lá embaixo. Aliás, se tivesse carga, podia até ajudar a completar para ficar um custo melhor. Mas isso nós temos que levar em conta. Sobra muito espaço e não tem razão da ANAC estar querendo fazer franquia de bagagem no nosso país, porque isso é uma arma a mais que vai encarecer mais ainda um transporte que é de primeira necessidade no nosso país. Eu, por exemplo, viajo 2 vezes por semana para Brasília, uma ida e uma volta, só trago a minha mochila, não trago mala e estou pagando pelos 23 quilos que está na minha conta. Isso tem que deixar reservado para mim trazer. Ora, se a discussão vem pelo lado contrário, diz assim, olha, eu que não estou levando, não estou pagando, e quem tem que levar vai pagar, eu acho que é justo. Um outro ponto de discórdia envolve as multas pelo cancelamento de bilhetes. A ANAC quer um limite de 24 horas após a confirmação da compra, sem cobrança adicional. O prazo de 24 horas, seja para desistência, seja aplicado apenas quando a compra da passagem for feita na loja física. Quando a compra for feita pela internet ou pelo telefone, o prazo de desistência deverá ser de 7 dias, tal como está no Código de Defesa do Consumidor. Assim, nós teríamos uma harmonização da regra proposta com a legislação vigente. A relação entre democracia e direitos humanos com foco na área cultural e um projeto para economizar água e dinheiro nos banheiros de uso coletivo. Assuntos que movimentaram outras comissões do Senado nesta quarta-feira.
Por sistema mecânico ou eletrônico, as torneiras dos banheiros de uso coletivo deverão contar com a vedação automática do fluxo de água para se evitar desperdício. A medida é prevista tanto em prédios públicos quanto privados. Cada município seria obrigado a fiscalizar a implantação da medida. Além de evitarem o desperdício de água, os dispositivos requeridos pelo projeto também contribuem para a saúde pública, uma vez que permitem a interrupção do fluxo de água sem contato físico do usuário com a torneira, limitando, assim, a possibilidade de transmissão de micro-organismos depois de lavada a mão. A CDR também aprovou o projeto que inclui o estado do Mato Grosso e a parte ocidental do Maranhão na zona de aplicação do Fundo Constitucional do Norte. Já na Comissão de Direitos Humanos, representantes da área cultural debateram democracia e direitos humanos no contexto da crise política que o país atravessa hoje. Mesmo com todos os erros, mesmo com todos os defeitos que existem, é um governo popular e democrático, eleito pelo povo brasileiro e deve ser respeitado. E a cultura, nesse processo, está construindo uma resistência, né? Nós estamos na rua. Qualquer discussão que nós possamos fazer hoje sobre democracia, ela tem que passar pelo debate da questão da democratização da mídia e da comunicação brasileira. Proteger os pacientes contra infecções hospitalares é o objetivo do projeto de lei aprovado hoje na Comissão de Assuntos Sociais. A assistência odontológica passaria a ser obrigatória nas UTIs dos hospitais públicos e privados. Quem recebe atendimento em casa também seria beneficiado. A infecção hospitalar é o temor de médicos e pacientes. A limpeza das mãos é a recomendação básica no ambiente de saúde. Já os cuidados com a higiene bucal não são prioridade. O projeto aprovado na Comissão de Assuntos Sociais determina a presença de profissionais de odontologia nos hospitais públicos e privados. Para evitar a surpresa de uma eventual cobrança de honorários médicos, a assistência só seria prestada com o consentimento do paciente ou de seu representante legal. A presença de odontólogos nas UTIs seria mais uma ação preventiva para proteger pacientes que já se encontram bastante debilitados. Nós ampliamos para que todos os pacientes, não apenas os de doenças crônicas, mas também aqueles pacientes que tenham alguma fratura óssea, por exemplo, que ficam temporariamente inabilitados no pós-cirúrgico, que ficam na UTI ou posterior a ela, no período de recuperação, também terão acesso e direito a isso. O projeto, que segue agora para análise do plenário do Senado, também prevê assistência odontológica para os pacientes que recebem cuidados em casa. Nesse caso, é preciso que haja uma recomendação médica desse atendimento por escrita pelo médico, porque senão isso oneraria também o cliente, paciente que tenha plano de saúde que vai cobrir isso, porque será um serviço adicional e o plano poderia cobrar a mais. A partir de hoje, 20% dos recursos destinados à eficiência energética vão para o Procel, o programa do governo responsável por ações de combate ao desperdício de energia e consumo consciente. Entre elas está aquele selo que indica quais os melhores eletrodomésticos da categoria. Só em 2015, o Procel ajudou a economizar 2,5% da energia consumida no país, suficiente para abastecer pouco mais de 5 milhões de residências. A mudança foi sancionada pela presidente Dilma Rousseff e publicada hoje no Diário Oficial da União. A nova lei é fruto de um projeto da senadora Ana Amélia. Nós estamos tratando de melhorar a qualidade, dar mais eficiência ao uso da energia em nosso país. Por exemplo, num domicílio de baixa renda, você trocar uma geladeira velha que consome muita energia por uma geladeira nova que consome pouca energia. Ou para levar energia trifásica para uma comunidade lá no interior rural, para que ele possa usar e não tenha os seus aparelhos queimados tal, por conta da ineficiência na geração e no fornecimento dessa energia. A presidente Dilma Rousseff também sancionou a lei que estabelece a data de 3 de março como Dia Nacional da Igreja O Brasil para Cristo, fundada em 1956. A igreja contabiliza mais de 1 milhão de membros e frequentadores e tem presença no exterior com congregações em países como Argentina, Bolívia, Portugal e Estados Unidos. A Comissão de Constituição e Justiça começou a análise do parecer do Conselho de Ética que recomenda a cassação do senador Delcídio do Amaral. A matéria já pode ser votada amanhã. Pelo
regimento, a Comissão de Constituição e Justiça teria 5 sessões ordinárias para analisar a constitucionalidade, regimentalidade e juridicidade do processo que pede a perda de mandato do senador Delcídio do Amaral. Mas o relator, senador Ricardo Ferraço, já tinha elaborado o parecer que foi entregue ao presidente da comissão e lido durante a reunião. Em 12 páginas, ele faz uma análise do trabalho do Conselho de Ética e diz que todas as regras foram cumpridas. Não há reparos a fazer, portanto, ao parecer do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, quanto aos princípios constitucionais de ampla defesa, contraditório e devido processo legal. A votação do parecer do senador Ricardo Ferraço ficou para esta quinta-feira, às 9 da manhã. Para garantir a ampla defesa, o senador Delcídio do Amaral e os advogados dele serão informados oficialmente e poderão comparecer à reunião da CCJ. O que a Comissão de Constituição e Justiça faz é analisar se a lei, se o regimento interno foi obedecido até aqui, nas etapas todas do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar. O nosso limite aqui não é o enfrentamento do mérito, é o enfrentamento se foi obedecido a todos os critérios. E a minha avaliação é que sim, mas o senador ou o seu advogado pode e devem acompanhar, se desejarem, o processo aqui na Comissão de Constituição e Justiça. Ficamos por aqui, lembrando que daqui a pouco começa a reunião da Comissão Especial do Impeachment para a apresentação do relatório do senador Antônio Anastasia sobre a denúncia contra a presidente da República, Dilma Rousseff, e você vai acompanhar aqui pela TV Senado. Enquanto isso, continue com a nossa programação.